Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e vou falar para vocês um pouco sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Essa nova ABNT ela foi lançada em julho de 2023 e colocou algumas mudanças referentes às normas anteriores. Eu estou usando esse documento da USP, tá? Realizado aqui pelos professores Jane Coelho, José Roberto e Valéria Cristina, ok? Depois eu vou passar esse documento para o professor Danilo para ele poder disponibilizar para vocês, tá? Então, o que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Quando nós vamos produzir um texto acadêmico, seja um TCC, um projeto integrador, uma dissertação, uma tese, ou mesmo um trabalho de uma disciplina onde a gente precisa fazer uma pesquisa, realizar uma pesquisa, entregar um texto ao professor, eu não posso fazer esse texto de qualquer maneira. Eu preciso seguir alguns padrões. E esses padrões são justamente utilizados, são direcionados, né, pela ABNT. Normalmente, nós realizamos os textos em letra tamanho 12, a fonte Arial ou Times New Roman, espaçamento entre linhas 1,5 e o texto todo justificado. E, lógico, o texto todo em preto. Nada de texto em vermelho, amarelo, verde, azul, nada do tipo. Ok? Nesse arquivo aqui, disponibilizado pela biblioteca lá da USP, né? Realizado pelos professores que eu citei acima, ele vai trazer esses itens aqui. O que é uma citação? Qual que é a diferença entre referência e citação? A chamada, sistema autor-data, citação direta, citação indireta, citação de citação, sistema numérico e notas. Tá? Eu não vou ler todos os slides, porque são quase 40 slides aí. Então eu vou me atentar àquilo que eu vejo que é mais importante. Tá? Aqui ele vai falar sobre a ideia da citação. Por que nós temos que fazer essas citações, pessoal? Porque existe a questão do plágio. Eu comecei falando justamente que esse documento é um documento da USP feito pelos professores citados. Se eu não falasse nada e falasse assim, não, eu, Tiago, produzi esse material, isso é plágio. Eu não posso simplesmente pegar uma frase de um autor, pegar uma citação de um autor, não mencionar esse autor e usar como essa frase fosse minha. Isso é a ideia de plágio, tá? E plágio é crime. A diferença entre referência e citação. Citação é quando você vai pegar a frase do autor, trazer para o seu texto. A referência é justamente da onde você pegou essa citação. Ah, você pegou de um livro, você pegou de um site da internet, você pegou da onde? Então é isso que precisa ser feito, tá? Essa que é a ideia da referência. Aqui ele vai começar falando sobre a ideia do sistema autor-data. Então, por exemplo, você pode colocar os autores no início da frase, ok, sem parênteses dentro no nome dos autores, ou você pode colocar os autores no final da frase, usando justamente os autores dentro dos parênteses. Tá? Isso é a ideia de citação. Do lado direito está a referência. Observe que esses últimos os nomes aqui, né, Kostek e Poremsky, eles são sempre os últimos sobrenomes dos autores. Aí na sua referência, o que é a referência? A referência é o último documento que a gente tem dentro do nosso TCC, por exemplo, do nosso projeto integrador, onde as referências bibliográficas são aqueles textos que vocês utilizaram, tá? São aqueles textos, livros, artigos que vocês utilizaram para a sua produção, para a produção do seu material. Então aqui está escrito, ó, Kostek e Poremsky, um novo método para medir a psicoacústica, a propriedade psicoacústica Diagne Petal. Isso aqui, o que significa? Isso aqui possivelmente deve ser uma revista, tá, pessoal? Então, quando você usa uma revista, o que tem que estar em negrito nessa situação? Tem que estar a revista, tem que estar, por exemplo, o livro que você pegou. Então, não é o título. O título do artigo é esse aqui, ó, o novo método, certo? Esse que está em negrito, né? Esse que está em negrito é justamente a revista, ou, por exemplo, o livro que está publicado, certo? E aqui está mostrando, ó, London, volume 8, artigo 2019,
Disponível em, observe que é sempre bom. Se você pegou um artigo da internet, sempre coloque isso. Disponível em, aqui tem o site, acesso em 10 de que é janeiro de 2019. Por que é importante colocar isso? E tem que colocar. Porque se eu acessar esse site, por exemplo, em 2024 e ele saiu do ar, não tem problema. Tá? Quem produziu esse artigo lá em 2019, ele estava no ar e estava nesse link. Ok? Por isso que você sempre tem que colocar o ano, o dia, o mês e o ano de acesso que você acessou esse site aí que tinha esses conteúdos. Tá? E quando a gente tem uma citação de uma pessoa jurídica ou uma instituição? Aqui, por exemplo, a gente tem uma citação da OMS. Aqui sim, tá? Organização Mundial da Saúde, 2010, página XI, a promoção da proteção de saúde são essenciais para o bem-estar do homem e para o desenvolvimento econômico, social e sustentável. O que acontece? Aqui, quando eu já estou pensando em citação, né? Agora aqui eu já estou pensando em citação, não estou pensando mais só na questão do autor, como o slide de cima. Observe que numa citação aqui, no caso direta, eu tenho as aspas. Tá? As aspas têm que aparecer em citações diretas. Daqui a pouco a gente vai ver o que é citação direta e indireta. E na referência, lá no final do meu texto, OMS, Organização Mundial da Saúde. Olha só, isso aqui é um relatório, Relatório Mundial da Saúde. Negrito por quê? Porque esse é o que eu estou pegando, esse relatório que eu estou pegando. Aí o complemento do nome, né, financiamento do sistema de saúde e o caminho para a cobertura universal. Lisboa, 2010, 117 páginas, disponível nesse site e eu acessei em 18 de agosto de 2023. Tá? Então, quando você tem alguma pessoa jurídica ou instituição, é dessa maneira que você vai referenciar. Observe que você pode usar Organização Mundial da Saúde ou OMS. Tá? Depois também vale a pena colocar o que significa OMS. Você pode colocar, por exemplo, uma nota de rodapé, tá? Se você achar interessante. Quando eu estou pensando numa instituição governamental, a gente tem muitas leis no Brasil, muitas emendas parlamentares e tudo mais. Então, às vezes, você vai se pautar numa lei, né? Ah, vou pegar a Lei de Diretrizes e Bases, vou pegar a Constituição Federal. Então, você pode usar um artigo, né, da Constituição Federal. Então, aqui está um exemplo. Ó. O mecanismo proposto para viabilizar essa concepção é o chamado de contrato de gestão, que conduzirá à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos públicos no ensino superior. Brasil, 1995. Mas o que é isso? Lá na sua referência tem que estar. Ó. Brasil, Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, Ministério da Administração, 1995. Ou seja, da onde você pegou esse texto? É do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Tá? Então você está citando uma instituição governamental aí. Aqui ele vai falar, mas fontes sem autoria. Tá? Quando, por exemplo, você tem uma frase, né? O inglês é uma língua germânica, né? Então na referência como que fica? Pela primeira palavra do título, seguindo da supressão indicada por você tem aí o colchete, né? O título composto por mais palavras. Aqui eu já falo para vocês, é difícil você não ter alguma fonte. Tá? Quando você tiver uma fonte sem autoria, minha sugestão para vocês é procurem alguma fonte que tenha autoria. Porque hoje nós temos um monte de site, muita gente coloca várias informações sem fundamentos na internet. Então você pegar uma fonte sem autoria não é uma coisa recomendada em trabalhos acadêmicos, tá? Ok? Então tome muito cuidado com essa ideia aqui. Minha sugestão é, não estou achando a fonte? Procure então em outro lugar. Não estou achando, então troca essa frase, pegue outra frase, pegue de algum autor, de algum jornal que tenha renome, né? Não pegue informações de blog, de fórum, não. Sempre vá em jornais que a gente sabe que é jornais de circulação a nível nacional. Por exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo e por aí vai. Então, minha recomendação é sempre com autoria. Tá? Aqui ele vai continuar falando algumas citações sem autoria. Tá? E aqui ele vai falar sobre a questão de mencionar os autores. Né? Observe que você pode colocar o autor no início, daí você coloca o nome, o último nome dele e o ano. Tá?
ou você coloca, quando você colocar no final, você vai colocar entre parênteses, tá? O nome do autor aí, certo? Observe aqui ó, que ele tem a opção de 1, 2 e 3 autores, certo? Só que a questão é, e quando eu tenho 4 ou mais autores? Quando eu tenho 4 ou mais autores, pessoal, tá? Geralmente a gente usa o et al. É o que ele coloca até em azul aqui. Ó. O uso do et al é opcional. Mas imagine que você tenha 10 autores, 8 autores. Você vai colocar o sobrenome de todo mundo? É muito trabalhoso. Então, sempre use essa ideia do et al. Tá? Por quê? Porque vai te ajudar a economizar tempo também. Então, por exemplo, ó, o que você faz nessa situação? Você vai pegar simplesmente o último sobrenome do primeiro autor. Então tá aqui, ó, Nepelenbroek, né? Et al, observe que isso aqui está em itálico, 2022. E aí você faz o trecho citado. Ou você coloca todo o trecho citado e aí coloca entre parênteses. Nepelenbroek, et al, em itálico, tem um ponto final depois do AL aqui, ó, 2022, tá? Ah, mas se você não quiser usar o et al, aí você vai fazer igual essa parte aqui, ó. Vai colocar um monte de autor aí, sempre usando o último sobrenome deles, tá? 2022. Só que olha o tamanho que fica, tá? Então, tome cuidado com essa ideia aí, ok? Certo? Então aqui, ó, mesma coisa, né? Ó, para os autores que têm o mesmo sobrenome, você deve acrescentar, no caso, as iniciais dos seus prenomes. Então, por exemplo, se você tem 2 reis, então você vai colocar de reis a reis, né? Só para mostrar a diferença dos dois aí, ok? E aí como que fica a citação, né? Então, por exemplo, quando você tem mais de 3 autores, aqui está a sua referência, né? Ó, olha a referência. Nepelenbroek, KH, et al. Olha só. Isso aqui é o título do artigo, tá? A Modify Newton Classification for Dentary Stomatids. Prime Dent, isso aqui, ó, é possivelmente a revista, tá? Ou o livro, certo? Ou o colóquio que a pessoa está apresentando isso, tá? Então é isso que vai vir em negrito, ok? Mesma coisa no de baixo, ó. Isso aqui que eu estou grifando para vocês é o título do artigo. Isso aqui é aonde foi publicado. E é isso que vai ficar em negrito. Tudo bem? Citação direta. É aqui que eu queria chegar. O que é uma citação direta, pessoal? Citação direta é quando você transcreve com exatidão as palavras do autor citado. Tá? É usada somente quando o pensamento for particularmente bem expresso ou for absolutamente necessário e essencial transcrever as palavras dos autores. Tá? Então, olha só. Uma citação direta ela é marcada pelo sinal de aspas, mantém-se a formatação do texto acadêmico, como eu falei, tamanho 12, espaçamento de 1,5, e as citações devem ter sempre o número da página. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Silverthorne, 2017, página 330, define que o som é a interpretação do cérebro da frequência, amplitude e duração das ondas sonoras que cheguem até nossas orelhas. Tudo entre aspas a fala do autor, ok? Isso pode estar no início ou pode estar no final, né? Então, por exemplo, aqui eu comecei com o autor, né? Eu posso deixar o autor para o final. Eu posso simplesmente colocar só a frase e colocar o autor no final, o ano e a página. Isso é uma citação direta, tá? Com até 3 linhas. 3 linhas. Observe que aqui tem 2 linhas, né? Ó, 2 linhas aonde começa o som até o final aqui, orelhas. Como que fica na referência isso? Silverthorne, D.U. Fisiologia Humana, uma abordagem integrada. Tradução Adriana. Então, tradução, isso aqui possivelmente é livro, né? Fisiologia Humana é o título do livro, ok? Mas e aí quando eu tenho uma... Aqui ele está dando um outro exemplo, tá? Mas e aí quando eu tenho, por exemplo, mais de 3 linhas, né? 4, 5, 6, 7, por aí vai. Nesse caso, pessoal, essa citação ela merece um destaque. O que você vai fazer nessa situação? Você vai afastar a sua citação 4 centímetros,
ok? E o seu texto que estava no tamanho 12, a sua citação ela vai para o tamanho 10. Ele fala justamente aqui, ó, estabelece a fonte tamanho 10. Então, olha só, o seu texto tamanho 12, sua citação em tamanho 10. E aí, essa citação toda, ela não precisa das aspas, tá? Ela não precisa das aspas. Então, vai ficar aqui, ó. Nos procedimentos de derivação, então, ó, Carelli, 2010, página 204, relata aqui. Nos procedimentos de derivação, as complicações mais comuns, eu não vou ler tudo, tá? Mas observe que isso aqui deu mais de 3 linhas. Então, você tem esse recuo, tem essa redução da fonte do tamanho 12 para o tamanho 10, e é feito justamente essa citação. Olha como que fica a referência aqui, ó. Olha a referência como fica. Em, por que em? Porque possivelmente isso aqui é um livro, tá? E aí alguns autores escreveram artigos para esse livro. Por isso que esse texto da Carelli aqui, ó, hidrocefalia, ele deve estar dentro desse livro Condutas em Neurologia Infantil, tá? Por isso que tem esse in aqui na referência, tá? Ok? Então, ó, olha só. Aqui ele vai dar só a diferença, né? Você pode escrever Carelli 2010 e aí colocar a citação, ou você pode colocar toda a citação e no final você coloca Carelli 2010, página 204, tá? A referência é a mesma, tá, pessoal? A referência aqui, ó, é a mesma, certo? Na citação direta, né, você pode ter supressão, interpolação, ênfases ou destaques, ok? Então ele fala assim, ó, para enfatizar trechos da citação, você deve destacá-los indicando essa alteração como grifo nosso, entre parênteses, após a chamada da citação. O que significa isso? Tá? Quando ele colocar a tradução nossa ou grifo nosso, por exemplo, tradução nossa é quando você está pegando um artigo em inglês, tá? E está traduzindo ele para o português. Então daí você coloca sempre essa ideia de tradução nossa. O grifo nosso é quando você quer dar ênfase em uma palavra. Então, por exemplo, aqui ele deu ênfase na palavra fonação. Por isso que ele colocou o grifo nosso, que aquele grifo da fonação é dos autores que estão realizando a produção do texto. Tá? No caso, eu que estou produzindo o texto. Tá? E uma citação indireta? Essa daqui geralmente é o que a gente mais usa. Tá? Nela você vai parafrasear o autor que você está lendo, ok? Ou seja, você vai ter um trecho de um texto, você vai ler esse texto, reescrever esse texto com as suas palavras e vai usar o autor, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Quando ele fala dentro da sentença, ele quer dizer antes da citação. Quando ele fala entre parênteses, é depois da citação, tá? Então aqui, ó, foi reorganizado esse texto. Eu li no livro, achei interessante, reescrevi com as minhas palavras. Observe que isso aqui não tem aspas, mas precisa ter o autor. Precisa ter o autor que eu me baseei para produzir esse texto. Então tá aqui, ó. Ele vai dar esse exemplo, né, ó. Roar et al., com o objetivo de avaliar os efeitos da SI e IGS em pacientes com zumbido e PA coexistente, realizaram uma revisão de literatura de ensaio clínico controlado, randomizados e não randomizados, em que a intervenção envolveu a amplificação com a ASI em comparação a outras intervenções ou a placebo. Então isso aqui você leu lá no texto dele e reescreveu com as suas palavras. O autor precisa permanecer. Como que isso fica na referência lá no final do meu texto? Tá aqui, ó. Olha a referência aqui, ó. Então, isso aqui é o título do texto, vai vir no normal, tá? E esse JMAK de áudio, vou voltar aqui. Esse JAK de áudio, ele é, na verdade, justamente o quê? O livro ou o texto que você está pegando aí, esse aqui, ó. JMAK de áudio, né? Possivelmente é o livro, ou congresso, ou referência que você pegou o texto. Tá bom? Citação indireta, né? Ó, novamente, você, quando está dentro da sentença, antes, quando está entre parênteses, depois da citação. Tá? Então, sempre tome cuidado. Ah, Tiago, mas se tiver mais de 3 linhas a citação, eu reescrever e der mais de 3 linhas. Não tem problema.
Tá? Aqui você não precisa fazer recuo. A citação indireta não precisa de recuo. Ok? Pode ter 10 linhas, não precisa de recuo. Citação de citação. Isso aqui, pessoal, novamente, tome cuidado. Tá? Por que citação de citação? Porque alguém citou, você vai lá, você vai recitar o negócio, você vai citar novamente. Então tome cuidado com isso. Tá? Minha orientadora sempre me orientava. Tiago, tome cuidado, porque quando você está citando alguém que já citou, ou seja, ela pode ter lido o texto, reescrito, e aí você vai reescrever novamente. Então tome cuidado com essa ideia de citação de citação. Se puder, vai na fonte de origem. Ok? Mas como que funciona? Ah, eu estou lendo um livro e o autor usou um outro autor. Ah, eu gostei tanto dessa citação que o autor usou que eu vou usar também. Então observe que você está usando uma citação que está dentro de um livro, né? E aí como que funciona nessa situação? Então ele fala assim, ó, para usar essa citação da citação, você vai usar isso aqui, ó, apude. Apude. O que é a ideia do apude? O apude é quando você está usando a citação da citação. Então, observe que Minkler é o texto mais antigo que está lá no livro. O Holanda 2015 é o texto que eu estou lendo atualmente, tá? E aí como que isso fica na referência, né? Primeiro vai vir a ideia do Holanda, tá? Ok? E aí você vai colocar simplesmente aonde está disponível isso, onde você pegou esse texto para consulta. Então aqui ele coloca, ó, na lista de referência somente a fonte consultada, ou seja, é o livro que eu estou lendo, ok? Você não precisa colocar, por exemplo, o livro do Minkler aí, tá? Mas tome cuidado com essa ideia, certo? Porque isso pode dar muito problema, ok? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a ideia de sistema numérico, tá? O que é a ideia do sistema numérico? Quando você colocar, por exemplo, nota de rodapé, tá? Então você sempre tem que colocar uma nota de rodapé como você está chegando nessa situação, ok? Aqui ele está falando sobre a citação, tá? Isso aqui não precisa ficar preocupado. Deixa eu ver aqui, tudo bem. Uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né? Para a gente quase finalizando aí o nosso vídeo. Ah, quando eu for fazer... Thiago, eu achei um artigo aqui na Folha de São Paulo. Ah, eu vi uma entrevista aqui com um educador e gostei. Como que eu uso essa parte da frase? Você pode, sugestão, sempre fazer uma citação indireta, usando... Então vamos supor, Mário Sérgio Cortella deu uma entrevista para um jornal e ele usou algumas frases. Então você pode colocar lá, ó, Cortella, 2024, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, relata que a educação é um meio de mudar a sociedade, pois a partir dela podemos rever a nossa sociedade, instruir as nossas crianças. Um exemplo, tá? O que você faz? Depois de você ter reescrito isso, coloque sempre uma nota de rodapé. Vai lá no Word, inserir nota de rodapé e coloca reportagem realizada pela... Aí você coloca o site lá da Folha de São Paulo, acesso em... Tananã. Por quê? Porque tudo isso tem que ficar registrado, pessoal. Eu não posso simplesmente, eu gostei da reportagem, vou usar ela. Eu preciso mencionar ela no meu artigo. Para fechar, como que eu referencio tabela, quadro? Como que funciona isso? Quadro, pessoal, quando a gente faz um quadro, o que é o quadro, né? Quadro é uma coisa fechada, tá vendo? É uma coisa fechada. Esse quadro ele sempre precisa ter um nome, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quadro 1, características da contabilidade financeira e gerencial. E a fonte, sempre tem que ter uma fonte. Se você pegou uma fonte de um quadro, de um livro, que quer reproduzir no seu texto, coloca a fonte aqui, ó. Adaptado de Atkinson et al. 2000, página tal. Mas e se eu que produzi esse quadro? Eu peguei os dados lá, fiz um quadro do jeito que eu queria. Então, o que você vai colocar? Fonte, você pode colocar aqui, ó. Dados do autor, no lugar desse adaptado de Atkinson, você pode colocar dados do autor 2024. Simplesmente isso, tá? Mas tem que ter o nome? Tem que ter o nome, tem que ter tudo. A única coisa que vai mudar é a fonte. Se são
coisas sua, tá? Então você vai colocar dados do autor 2024, tá? Mesma coisa para figura. Ah, eu peguei uma figura que eu quero usar no meu... Peguei uma figura lá no Google que eu gostei e vou usar. Tudo bem. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa é a minha figura 6. Fábrica da Melita em Avaré. Fonte 1, Melita 2024. Ah, mas e se eu criei um desenho, criei uma figura e quero colocar? Tudo bem, você vai colocar lá, ó, figura 7. Sei lá, por exemplo, figura 7. Imagem abstrata da educação. Fonte, dados do autor, 2024. Tá? Mesma coisa vale para tabela. Qual que é a diferença de quadro e tabela, Thiago? Tabela é aberto, tá vendo que não tem fechado aqui do lado? Ó, tá? Isso é a tabela. Tabela, a mesma coisa. Tabela 1. Você vai colocar o título. O título é você que dá, o título que você quiser para a sua tabela, para o seu quadro, para a sua figura. O título é você que dá. Tá? E a fonte? Novamente, se eu peguei todos esses dados de algum site, eu vou colocar Agência Nacional da Saúde Complementar 2004. Ah, não, mas esses dados são da minha pesquisa. Eu realizei uma pesquisa, perguntei para várias pessoas, essas pessoas me responderam e eu criei essa tabela. Ótimo, então na fonte você vai colocar dados do autor 2024. Tá bom? Então isso é o principal. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho extenso, eu sei, mas a ideia é mostrar para vocês que a BNT não é difícil. Lógico, tudo a gente vai conseguir fazer fazendo. Por exemplo, vou produzir um texto, vai sair perfeitamente da BNT na primeira vez? Não, não vai sair. Eu sei que não vai. Por quê? Porque é difícil, tá? No começo, no primeiro momento é difícil. Mas é igual um equipamento novo que você adquire. No primeiro momento você não vai saber mexer em tudo, mas mexendo um pouquinho por dia, fazendo um pouquinho de cada vez, você vai melhorando você vai se adaptando ao equipamento e melhorando a sua produção ali. Então, textos da BNT também é assim. Quando a gente vai produzir um texto, o primeiro não vai sair muito bom, o segundo já vai sair melhor, o terceiro melhor. Vai chegar um momento que isso aqui vai parecer uma coisa natural para vocês, tá? Digo isso por experiência própria, tá? Quando eu estava na graduação, eu também tive bastante dificuldade. Quando eu entrei no mestrado, já foi mais fácil lidar com a BNT e no doutorado foi bem mais tranquilo, tá? Mas a ideia é dar um panorama geral, ok? Então é isso, pessoal. Vou pedir para o professor Danilo também compartilhar com vocês esse vídeo e compartilhar com vocês esse documento. E qualquer dúvida vocês nos perguntem aí durante as aulas, tá bom? Um abraço a todos aí. Ótima produção acadêmica, ótima produção de TCC, ótima produção de projeto integrador e muito sucesso para vocês.